esse assunto que acomete muitas pessoas, que é o bruxismo. Muita gente não sabe o que é exatamente o bruxismo, mas às vezes começam com alguns sintomas, né? Os dentes ficando quadradinhos, né? Roídos, aparentemente roídos. E por que é que isso acontece? O que está por trás dessa situação, desse comportamento nosso, que é noturno e a gente só sabe quando a gente começa a perceber que parece que houve um desgaste muito forte na arcada dentária, né? Então a gente vai escovar os dentes e começa a observar que os dentes estão ficando quadradinhos, principalmente o canino, que é onde acaba observando mais, por ele ser mais pontudo. Ou às vezes é o nosso próprio dentista que fala, opa, tem alguma coisa a mais aí, você tem bruxismo. Muitas vezes é diagnosticado pelo nosso dentista. E o que é que tem de sintomas que nós observamos? Muitas vezes dores na articulação temporomandibular. E essas dores, elas vêm porque durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, nós apertamos os dentes e fazemos, né, como se aqui fosse a mandíbula, né, a mandíbula inferior e a mandíbula superior, elas ficam esfregando, né? Então o que acontece? Esses dentes, eles desgastam. E isso acontece porque nós ficamos fazendo uma força maior, uma força sobre esses dentes e apertando, como se estivesse querendo forçar, mastigar algo com muita força. E aí que mora a palavrinha mágica do bruxismo. Então o bruxismo vem de um componente, agora que eu falei, né? Vem de um componente mágico. O que acontece? É esse querer morder com força. Mas espera aí. Justamente no momento que eu estou descansando, no momento que eu estou dormindo, e aí, por que acontece isso? É porque eu estou sonhando? Porque aí eu fico mordendo mais forte, como se tivesse alguma coisa querendo apertar, querendo talvez segurar. E aí que começa uma investigação um pouco mais criteriosa. Peraí, não é só porque você sonha certas coisas, ou é porque você viveu algumas coisas e aí você sonha com isso, e aí vem essa manifestação de apertar com força os dentes. Mas por que acontece isso? Porque afinal de contas, não acontece com todas as pessoas. Por que é que isso acontece? E aí traz muitas vezes dores na articulação temporomandibular e na musculatura que faz essa força, né? Principalmente o masseter. Por que acontece isso? E aí eu tô aqui perguntando por que acontece, por que acontece, por que acontece? E aí, gente, a resposta está quando a gente faz a pergunta por que acontece, na verdade, se nós analisarmos um pouco mais de perto toda essa situação, a resposta já está aí. Porque vem de um sentimento muito grande, é claro que é a partir de um sentimento, e isso muda toda a nossa biologia. Vem de um sentimento muito grande de querer manter algo preso. Imagine, olha, não querendo comparar, obviamente, mas se a gente olha para os animais, por exemplo, um cachorro, quando ele morde alguma coisa, ele morde com bastante força e não larga por nada, né? A raça Pitbull, por exemplo, ela morde um pneu e fica preso no pneu, né? Então, recapitulando, o bruxismo nada mais é do que um acometimento onde nós forçamos nossa articulação temporomandibular como se fosse prender algo. E isso acontece de forma muito interessante no momento em que era para nós estarmos descansando. É durante o sono. E como é que nós percebemos que isso acontece? Muitas vezes é o nosso dentista que detecta, porque às vezes o canino começa a desgastar, outros dentes começam a ficar mais quadradinhos. E às vezes a gente nem percebe porque isso vai acontecendo de pouquinho. O que nós costumamos notar de incômodo é uma dor na articulação temporomandibular. Às vezes mais no lado direito e às vezes mais do lado esquerdo. E isso vai fazer uma grande diferença para nós. E daqui a pouco eu vou falar por quê. Quando acomete mais do lado direito, nós vamos conseguir afunilar essa avaliação. Ou se é do lado esquerdo,
Também vamos conseguir dar mais detalhes sobre o que pode estar acontecendo. Afinal de contas, isso tem uma causa primária. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma investigação muito mais criteriosa do que, nossa, vamos colocar a plaquinha. Vamos colocar a plaquinha. E quem tem bruxismo sabe disso. Coloca a plaquinha e a plaquinha desgasta. Porque você morde com tanta força essa plaquinha, tanto faz ter plaquinha ou não, no dia seguinte você acorda, a plaquinha está quebrada. Ela desgasta também. Pensa o seguinte, se nós temos durante o sono, né, e para quem tem bruxismo, se tem uma força tão grande a ponto de desgastar os dentes, imagina uma plaquinha, não sei do que é feito, mas não aguenta essa resistência, essa força que nós colocamos. E como eu disse, né, se a gente olhar para a etologia animal, se nós olharmos para os animais, quando eles pegam algo com muita força, ou seja, eles precisam agarrar ali, não soltam, por exemplo, um pitbull que é treinado, né? O pessoal amarra um pneu na árvore, amarra numa corda, e ele vem correndo, abocanha esse pneu e fica pendurado pelos dentes. Isso é porque ele quer agarrar com tanta força e consegue se segurar pelos dentes. Nós também fazemos isso. Nós também fazemos isso, só que de forma inconsciente, durante o sono. Vocês já ouviram falar que durante o sono é o nosso momento de recuperação? É a hora que o nosso sistema parasimpático, na verdade, ele coloca a casa em ordem. É mais ou menos assim, enquanto você descansa, o organismo, ele está, na verdade, se curando, ele está se recuperando, ele está cicatrizando situações que você passou durante o dia. É o momento que ele mais trabalha, é uma homeostase. E aí, até por exemplo, assim, olha, para fazer uma digestão, não dá aquele soninho? É porque o organismo coloca você numa situação de repouso, onde ele tem mais condições de trabalhar por si só. A mesma coisa quando nós estamos dormindo. Então é a hora que o nosso sistema, os nossos órgãos internos, eles mais trabalham, porque ele coloca, não só os órgãos, né, mas a pressão arterial, o sistema respiratório, ele dá condições de reparação. É o melhor momento para se reparar qualquer coisa no nosso organismo. Tanto é que a gente diz assim, para quem está com alguma doença, você precisa repousar, você precisa descansar. Não é à toa. Isso porque é no momento de descanso, é no momento do sono, que o nosso corpo, a nossa biologia interna, a nossa fisiologia, ela coloca em ação uma recuperação. É o repouso que vai trazer a recuperação do sistema, do nosso sistema biológico. E aí o que acontece? Justamente quando você está dormindo, que você está descansando, entra o bruxismo, que é a hora que é esse ranger dos dentes, né? E se você tem se é o seu marido, se é a sua esposa que tem essa situação, essa condição de bruxismo, normalmente você acorda, né? Seu cônjuge, você acorda e teu cônjuge está lá rangendo os dentes, né? Você fala, nossa, mas vai quebrar tudo aí, de tanta força que está colocando. Mas o que é que acontece? É o organismo tentando resolver uma situação. Mas que situação é essa? É uma situação que ocorreu pouco antes do início dos sintomas. É claro, é o inicial, é o que deu origem. E é aí que a gente precisa ir tratar. Ótimo, você quer colocar uma plaquinha? Pode colocar, é indicativo, você vai amenizar. Mas resolver, porque colocou uma plaquinha, você vai amenizar o atrito entre os dentes. Mas o que resolve mesmo é você cuidar daquilo que deu origem. E o que é que deu origem? As perguntas sobre isso já levam às respostas. Por quê? Você não está mordendo, você não está... o comportamento, na verdade, leva às respostas. Se você está mordendo durante o sono, que é a parte que o seu corpo entra em harmonia para cura, entra em harmonia para reparar qualquer sistema. Se você está mordendo como se precisasse segurar algo, a resposta está muito clara. É porque lá na causa primária, lá na origem, ou seja, um pouco antes do início dos sintomas, aconteceu algo relacionado exatamente a isso. Você não foi capaz
de segurar algo. Você não foi capaz de... É como se fosse uma necessidade muito grande de segurar com os dentes, né? Uma coisa. E o que é que você, por exemplo, pensa comigo aí, todos nós já passamos por algo na vida que aí até a gente fala assim, eu vou segurar isso com unhas e dentes. Opa! Então, olha só, e o que é para você, isso é muito particular, o que é para você segurar uma situação ou algo com unhas e dentes? E se você, preste bem atenção, e se você se sentiu incapaz, não conseguiu realizar uma situação, ou seja, segurar algo para você, o que você acha que vai acontecer no momento de reparação, ou seja, lá no teu sono? Bruxismo. Porque é a hora que o corpo tenta recuperar, é a hora que ele tenta entrar em ação, e aí ele aciona um mecanismo arcaico. E aí ele literalmente vai querer segurar algo com unhas e dentes. E aí a manifestação normalmente vem em segurar com os dentes. E aí tem esse ranger, tem esse apertar muito forte os dentes, é claro que vai desgastar, certo? E de tanto apertar, e você está dormindo, não percebe que está fazendo isso, e de tanto apertar os dentes, no dia seguinte, a manifestação é dor na articulação temporomandibular, de tanto que você ficou apertando durante a noite. Então, o mecanismo, ele é bastante claro. E agora, o que eu faço então? Entendi que vem de uma situação que eu não consegui talvez segurar, ou tem mais uma situação que pode provocar o bruxismo. Uma situação bastante simples. Imagine que você foi incapaz, ou seja, você não conseguiu discursar sobre algo, colocar palavras para reverter uma situação. Então, através de palavras, você não foi capaz de reverter talvez uma situação que era importantíssima para você. E esse fato foi chocante, porque faltou palavras, você não conseguiu articular palavras. Adivinha o que vai acontecer? À noite, enquanto você dorme, na hora que o seu organismo vem para corrigir, vem para corrigir não, ele tem uma atuação muito maior para corrigir as coisas que aconteceram durante o dia, porque é um momento de reparação. Ele vai tentar corrigir aquilo que durante o dia era impossível. E se você sentiu que era impossível, você não se sentiu capaz de verbalizar, discursar sobre algo, articular palavras, também pode levar ao surgimento, a uma manifestação. É um comportamento do corpo, gente, é um comportamento arcaico. Entenderam o que é arcaico? É um comportamento arcaico que é de tentar segurar algo, tentar articular de forma eficaz. O problema é que quando você acorda, já passou essa situação e você só sente os efeitos. E aí, como é que a gente faz então, Adalto? Como é que a gente faz para mudar essa situação? Eu sofro com bruxismo, tenho desgaste nos dentes, ou eu tenho dor na articulação do lado direito ou do lado esquerdo, e eu já vou falar para vocês por que às vezes é mais do lado direito e por que às vezes é mais do lado esquerdo. E isso é um grande sinal para a gente chegar à solução desse problema. Então, olha, se é mais do lado direito que você sente dor, nessa articulação temporomandibular, né, para você que de repente, onde que é exatamente essa articulação? Coloca o dedo mais ou menos aqui na altura do seu ouvido e mexe a boca abrindo e fechando, você vai perceber que uma parte fica parada e a outra se movimenta. É a mandíbula se movendo em cima do seu maxilar, certo? E aí dos dois lados. E se você sente dor mais do lado direito, na sua articulação temporomandibular direita, é algo que você não está conseguindo, provavelmente, segurar, pegar para você. Ou seja, pode ser, quer eu dar um exemplo? Talvez um empréstimo no banco que você queria muito, era muito importante para você, porém, não conseguiu segurar essa situação. O empréstimo foi negado e você não conseguiu segurar, talvez, aquela casa que você estava pagando, e aí você teve que entregar a casa. E aí, então várias situações, aí cada um tem a sua particularidade. Por isso que eu pergunto para você, o que é que talvez você já passou na vida, você que tem bruxismo, o que é que você passou que
Antes do início dos sintomas, obviamente, tá? Porque aí é a causa primária mesmo que a gente quer encontrar. O que é que você passou que você pode ter dito assim: eu queria segurar isso com unhas e dentes? O que era? Isso é individual para cada um. Então é você que tem que responder essa pergunta. E tem que ser uma situação impactante, bastante forte, certo? Igualmente, se for do lado esquerdo. E se for do lado esquerdo, qual é a pista que eu tenho para eu procurar uma situação que pode ser a origem desse bruxismo? Se é do lado esquerdo, gente, é algo que eu precisava soltar com palavras, né? O que eu podia liberar através do meu discurso, através da minha articulação de palavras, de como eu colocasse as palavras, eu poderia me livrar de uma situação. Então, o que era livrar? Eu poderia ter convencido o gerente da minha necessidade, então eu usei as palavras certas no momento certo. Só que se você sentiu que foi incapaz de discursar, de convencer com palavras, o que vai acontecer? Bruxismo. Certo? Então são coisas parecidas, mas são coisas totalmente diferentes. Uma, você vai relatar, ou o teu paciente vai relatar que não conseguiu segurar. A outra, você, se tem bruxismo, ou o teu paciente vai relatar que não conseguiu eliminar com palavras, articulando palavras. Então aí, quando nós encontramos essas situações, nós já estamos muito próximos de encontrar a raiz do problema. Por que é que você tem bruxismo? E aí, como eu trato? Então, uma vez identificado a raiz, por que é que eu tenho bruxismo, ou por que é que teu paciente tem bruxismo, eu já consigo identificar o que eu posso fazer de ação agora em diante. O que eu posso falar para o meu paciente fazer? Ah, não pense nisso, a vida é dura, mas olha, siga em frente. Sinto muito. A vizinha já falou, o pai já falou, o filho já falou, todo mundo já falou e não funcionou. Ah, pensa positivo, pode amenizar, mas não vai resolver o caso dele. E aí, o que acontece? O que eu faço agora então? O que eu falo para o meu paciente? Você precisa colocar o seu paciente no tempo presente, ou seja, no agora. Trazer ele para o agora. Porque o corpo dele, né, a parte inconsciente, na verdade, olha, a parte subconsciente dele está presa tentando resolver aquele conflito, tentando resolver aquela situação que ele não conseguiu ser capaz de resolver. Porque aconteceu num cenário que foi impactante para ele, que foi inesperado, foi como um choque. Então você precisa, no momento que você descobriu esse cenário, você precisa trazer ele para o momento presente, ou seja, para o agora, e aí você já está atualizando as informações. Você já está mostrando para ele que o cenário mudou. O corpo dele está preso nesse cenário. Então toda noite tem a mesma manifestação. Toda noite tem a mesma manifestação. Ele está tendo os mesmos estímulos. E provavelmente quando ele passa por uma situação parecida com aquele cenário, o bruxismo tende a piorar. Por isso algumas pessoas falam assim: nossa, acho que eu curei do meu bruxismo. Ou o cônjuge fala, né? Nossa, acho que acabou. E daí quando começa uma situação parecida com aquilo que deu origem, né? Seja por articular palavras, que foi de forma ineficaz, seja por tentar segurar algo com unhas e dentes e não se sentiu capaz de fazer isso, começa de novo o bruxismo. Aí começa de novo as dores na articulação temporomandibular, seja direita ou esquerda, e começa de novo desgastes nos dentes. E aí, como é que eu faço mais, Dalton? Além de trazer o paciente para o agora, você pode dizer para ele: hoje, você pode olhar para trás, no momento presente agora, você pode olhar para trás e ver quantas conquistas você já teve, quantas coisas você conseguiu segurar. Então é aquela pessoa que talvez assim, mas eu não consegui pagar a minha casa. O que é? Mas de repente, olha, ela está presa no fato inicial. Então o que é que você conseguiu segurar? De repente foram os filhos, o carinho dos filhos. De repente foi, ainda assim, o emprego que ele gosta. Ainda assim, de repente o carinho dos pais. E aí vai.
ele é que vai dizer para você o que é que dentro da realidade dele, ele foi capaz de segurar. E se foi mais desse lado, ele precisa dizer para você, e você pode sugerir o seguinte: me diga três coisas, as 3 primeiras que vierem na sua cabeça, relacionado com algo que você discursou, você convenceu alguém de algo que você acreditava. Então talvez isso venha na cabeça dele. Estou chutando aqui, tá? Cada um tem a sua realidade. Talvez venha na cabeça dele o dia que ele pediu a mulher dele em casamento. Ou seja, ele teve um discurso, né? Você quer casar comigo? E a resposta foi sim. O dia que ele disse para o filho dele: filho, eu te amo, parabéns e tal, hoje é seu aniversário. E o filho dele veio e deu um abraço nele. Ou seja, ele conseguiu convencer, conseguiu transmitir de forma eficaz essa mensagem. E aí vem, não importa o que você, para você que é terapeuta, para você que é o profissional que está tratando desse paciente, não importa para você se isso é um fato que talvez é uma grandiosidade ou é um fato pequenininho. O que importa é como o paciente se sente em relação a isso. Então, nesse momento, além de trazer ele para o tempo agora, para o presente, que é onde as coisas acontecem, além de trazer ele atualizando as informações, você ainda desperta nele as conquistas que ele já teve dentro desse contexto de segurar com os dentes, com unhas e dentes, e dentro desse contexto de articulação de palavras, ter convencido pessoas, ter convencido inclusive a ele mesmo de quem ele é. Então, a única coisa para se manter um bruxismo, ou para ele permanecer, que são só sinais e sintomas, né, gente? São só comportamentos que o nosso corpo, ele atua, que ele promove, na verdade, como se fosse uma necessidade biológica. E é só isso. Mas a partir do momento que a gente atualiza essas informações, ou seja, traz para o tempo agora, porque estava preso lá naquela informação primária, aquilo lá é a raiz do problema. Então, quando a gente atualiza para o tempo agora e mostra para esse paciente que a vida dele não gira em torno desse único fato, ele apenas não está enxergando os tantos outros fatos, e se a gente pedir para ele enumerar 20 fatos positivos em relação a segurar fortemente, em relação a ter tido um discurso eficaz com as palavras, ele vai passar 1 hora, 2 horas dizendo para você coisas que deram certo, coisas que para ele foram maravilhosas. A gente só precisa atualizar o software aqui dentro. A gente só precisa dar uma atualização. Aí o comportamento é diferente. Adalto, é mágico assim? É do dia para a noite? Depende. Não é mágico. Primeiro que não existe magia nesse sentido. Você está estimulando um comportamento biológico. Segundo, o paciente, não só o paciente, qualquer um de nós já nasce com um programa biológico voltado para garantir a nossa sobrevivência. E é isso que acontece. Na verdade, é só um comportamento. Então não é algo que está nos prejudicando. É algo que é desconfortável, mas o nosso corpo está entendendo que está nos ajudando, como se quisesse segurar uma situação, como se quisesse articular melhor as palavras e ser capaz de convencer alguma coisa. Entenderam? É apenas um comportamento. Então, entendendo dessa forma, nós podemos olhar o bruxismo de forma mais leve. Ou seja, tem um nome, é bruxismo, mas é um comportamento biológico. Não é um azar. Você não é um azarado. Não é do acaso, nossa, que azar, eu tenho bruxismo. De jeito nenhum. É um comportamento biológico. Tem um para que iniciou, é um estímulo inicial, e lembrando que esse estímulo tem que ser, não é qualquer estímulo, gente. Não é qualquer estímulo, senão todo mundo teria bruxismo. Todo mundo já passou por uma situação que queria segurar com unhas e dentes. Todo mundo já passou por uma situação em que não conseguiu articular direito as palavras e convencer alguém sobre aquilo que acreditava. Tem que ser uma situação com um cenário impactante e inesperado, vivido como se fosse um choque, certo? Imagina, é aquele momento, aquele microsegundo em que parece que caiu um raio na sua cabeça. É vivido de forma impactante, como um choque.
E aí, entendendo esse mecanismo de bruxismo, porque é um mecanismo arcaico, é um programa biológico de sobrevivência, porque o nosso corpo, a natureza, sempre está a nosso favor. Nós só precisamos interpretar o que é que o nosso corpo está tentando corrigir. E sempre, sempre, gente, é uma tentativa de correção, não uma tentativa de nos destruir. Então, por isso que nós chamamos de comportamentos e não de doenças. Agora, nossa, falei um monte aqui, né? Eu vou olhando aqui para o lado agora. Se alguém tiver algum comentário, se fez sentido para você que tem bruxismo, eu queria escutar, eu queria ler de alguém aqui que tem bruxismo, para alguém que tem bruxismo, se fez sentido, se conseguiu localizar essa situação. O Cristiano perguntou aqui se o apartamento é igual. Não, só o cenário, Cristiano. Só o cenário que é igual, tá? E a cara também. E a cara também é igual. Ou seja, tudo é igual, Cristiano. Tudo igual. É isso aí. Boa, Cristiano. Então, se tiver alguém que tem bruxismo, seria interessantíssimo manifestar aqui se fez sentido para você, se ficou mais leve essa colocação, e se também você conseguiu se localizar antes do início dos sintomas, né, nessa questão. Cristiane Bisco falando, né, com certeza faz sentido. Bebeto Caçula, ATM, sim, é isso mesmo. A ATM acompanha, né? Se você acorda com os sintomas de dor na articulação temporomandibular, né, direita ou esquerda, olha, dentro desse contexto que eu falei, é uma grande pista, o que é que deu origem? Então basta olhar e entender o seu corpo. Nosso corpo é fantástico. Nosso corpo só nos auxilia. É que a gente cresceu aprendendo que são doenças, que esses comportamentos são doenças. Então, Adalto, e quando se tem um tique... deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Quando se tem um tique nervoso que envolve a mesma estrutura de ATM. Virei Cristiano hoje. Cristiano fiz. Desculpa, Cristiano, eu pensei que era o Cristiano que tinha falado. E quando se tem, então, um tique nervoso que envolve a mesma estrutura na ATM. Então, quando se tem, quem é que perguntou aqui? Beto Ribeiro. Peraí, gente, só um segundinho aqui. Então vamos por partes. Beto, quando você tem um tique nervoso, aí nós desenvolvemos um componente neurológico. Então, além da sensação de impotência, disso tudo que eu falei, ou de tentar segurar algo com unhas e dentes, que seria mais os dentes, né? Ou de tentar articular palavras e se sentir incapaz de colocar as palavras corretas, talvez, né? Não foi capaz de convencer sobre aquilo que eu acredito. Aí existe, de forma adicional, um componente neurológico. E toda vez que tem um componente neurológico disparando esse sistema, né? Que é o tique, o popular tique, né? Toda vez que tem um componente neurológico, nós vamos também adicionar uma informação. É algo relacionado com alguma coisa que eu quero afastar, com alguma coisa que eu quero ou afastar ou trazer para mais perto. Então, tem que ter uma relação de querer mais perto esse contato ou de querer afastar fortemente esse contato. Tá? Então, isso tudo, essas duas informações de incapacidade e de contato, que quer aproximar, mas não consegue, ou seja, é uma impotência também, ou quer afastar e não consegue, tem que estar atrelado àquela informação inicial que é a raiz do problema. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem mais? Em crianças pequenas, como identificar a causa? Bom, a causa sempre será a mesma, né? Então observa na criança se é mais do lado direito que acontece ou do lado esquerdo. Então, se você não consegue, talvez a criança não vai ter essa questão neurológica, de repente tem 2 anos de idade, não vai dar para questioná-la, né? Olha, mas o pai e a mãe sabem mais ou menos quando começou. 6 meses atrás, 2 meses atrás. Então, tenta olhar para a vida dessa criança, o que é que aconteceu de diferente, que talvez ela quis, digamos assim, no mesmo contexto, agarrar com unhas e dentes e ficar, e que poderia ser muito importante para ela,
mas não conseguiu, e algo que ela não conseguiu articular com palavras, sei lá. Isso pode ser uma babá que não está mais com vocês, isso pode ser uma escolinha, isso pode ser o trabalho do pai ou da mãe, que aí começou a ficar muito mais ausente. Então, pense com a cabeça de uma criancinha, o que é que seria tão importante para ela, a ponto dela querer segurar com os dentes e estar se sentindo incapaz? Ou querer articular, ou querer pronunciar e não estar sendo ouvida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? De casa, você está perdoado sempre, professor? Desculpa, Cristiane, eu olhei rápido, é porque tá longe aqui, um pouquinho longe do retorno, então fica pequenininho para mim. Oi, se a questão do aperto é a mesma do bruxismo? Sim, Olivia, o bruxismo é isso, né? Esse ranger, esse contato agressivo dos dentes, né? Que vai rangendo e vai causando desgaste, e esse aperto, né? Vai causando desgaste. Por que o aperto? Porque justamente eu quero pegar algo com muita força. Ou é como se o meu corpo quisesse articular palavras que eu não estou conseguindo. Eu sou incapaz, fui incapaz de com palavras, convencer uma pessoa ou mudar uma situação. E por que com palavras? Porque talvez era a palavra que exigia. Eu fui talvez pedir um aumento, mas eu não usei, talvez eu me senti incapaz de usar as palavras certas e eu não consegui convencer de que eu valia aquele aumento. Se você de repente estava contando com aquilo era certo para você, então assim, tem que ser chocante. Agora, se é esperado, vou tentar a sorte, porque eu já tenho, isso não foi chocante. Isso na verdade está sendo esperado. Então você na verdade vai ter um choque se você conseguiu, porque aí você vai comemorando. Não é esse tipo de situação. Tem que ser uma situação que é chocante, ou seja, você talvez estava contando com aquilo, ou era o seu último recurso, e você sabia que tinha uma oportunidade real daquilo acontecer. Só que, é aquela coisa do show do milhão, né? Quando tinha o show do milhão. Na última resposta, eu me lembro muito bem que teve um show do milhão, que na última resposta teve um senhor, aí a última pergunta, se ele acertasse, ele ganhava 1 milhão. E aí a pergunta era, quantas letras tem na frase que está na bandeira do Brasil? E é ordem e progresso, né? Então são, deixa eu ver, 9, 10, 11, 16, acho que 16, né? E aí o rapaz, um senhor na verdade, deve ter isso na internet, ele respondeu acho que 15. E era assim, ou você ganhava 1 milhão, e 1 milhão naquela época valia muito mais do que 1 milhão hoje, né? Deve ser, sei lá, uns 20 anos atrás esse programa do Silvio Santos. Ou ele ganhava 1 milhão, e era o prêmio máximo, ou ele perdia tudo. Ele perdeu tudo. Então imagina, pode ser, não seria surpresa, então foi uma situação chocante para ele. Claro que aí está um extremo, mas foi chocante para ele. Mas, ou ele vai ter problema no lado direito ou do lado esquerdo. Pode ser que ele tenha. Não seria surpresa se ele aparecesse depois dessa situação, começasse a ter manifestação de bruxismo. Ou seja, foi incapaz de segurar 1 milhão, certo? Ou foi incapaz de, com palavras, foi incapaz de segurar 1 milhão. Ou talvez foi incapaz de, com palavras, articular de forma adequada. E aí, bruxismo vem para toda noite tentando corrigir. Lembrando que durante o seu sono é o horário que seu corpo está em fase de recuperação, está arrumando o sistema. É a mesma coisa, gente, de um avião pousar e não enche de pessoas ali fazendo a manutenção. Cada aeroporto que ele desce, vem um caminhão para abastecer, vem uma pessoa para dar uma geral ali embaixo, eu não sei que tanto eles mexem, mas... E, nossa, é incrível, em minutos, coisa assim de 3 minutos, a quantidade de pessoas fazendo a manutenção do avião, abastecendo, e com os rádios, e não sei o que, e fazendo isso, fazendo aquilo, e você via assim que estava aquela movimentação. É a hora que o avião estava em repouso. O nosso organismo funciona da mesma forma. Quando nós entramos em repouso, ou seja, eu não estou em ação, quem entra em ação é a parte de manutenção do meu corpo. E é essa hora
que vem para recuperar, para reajustar o sistema, para deixar zerado para quando eu acordar estar pronto. Mas é a hora que vai corrigir os problemas, é a hora que precisa da manutenção. E aí o que acontece? Se você tem algo que não conseguiu agarrar com unhas e dentes, ou que não se sentiu capaz de articular com palavras de forma adequada, vai te aparecer um bruxismo. Mas não se sinta um azarado. Saiba que o seu corpo está apenas apresentando um comportamento. Não encare isso como uma limitação, como algo que não tem cura e que você não tem nada a fazer a não ser, de repente, tentar amenizar com a plaquinha. Experimente, você não tem nada a perder. Experimente olhar por esse lado. É um convite que eu faço para você. Olhe com esse olhar de bioalinhador. Olhe para o teu paciente com esse olhar de bioalinhador e tente entender o que é que deu origem na causa. Desculpe a redundância. Tente descobrir a raiz do problema do seu paciente. Então, mesmo que você seja um dentista, imagine o quanto vai ser interessante, de repente, você colocar uma plaquinha para amenizar a situação enquanto ele resolve de uma vez por todas, enquanto ele encontra a raiz do problema. Então, você não tem nada a perder. Tente, numa conversa, identificar essa situação do paciente. Você vai ficar surpreso que vai ser exatamente, talvez ele use exatamente essas palavras que eu estou falando para você. Eu não fui capaz, se for do lado esquerdo, de articular com palavras, não fui capaz de convencer alguém. Não fui capaz de convencer através de palavras uma situação. Ou eu não fui capaz de segurar com unhas e dentes. Você vai ficar surpreso se ele usar essas palavras, mas nós olharemos porque, de forma carinhosa, porque ele entrega de bandeja aquilo que está acontecendo com ele sem ele saber. Mas se você sabe a causa primária, o que leva a isso, você vai lembrar de mim e vai entortar a boca e vai dar aquela risadinha de lado, assim, falar, não é que é isso mesmo. O bruxismo, essa contração for meio que contínua, e mesmo que durante o dia, a intensidade com que isso se manifesta mostra pra gente a intensidade com que ele está vivendo essa situação. E aí a gente pode chamar isso de conflito, né? Então, se durante o dia ainda, né, em alguns momentos de distração, você vai perceber que o seu paciente apresenta isso quando ele está distraído. É aquela coisa assim, você está assistindo uma aula, por exemplo, e fala assim, nossa, viajei, não sei nem o que o professor falou agora. O que será que ele estava falando? Que matéria? Nossa, acabou a aula e deu aquela viajada. Ou quando você está dirigindo mesmo. Quem nunca? Quem nunca deu aquela viajada viajando, né? Dirigindo o carro, porque se você já dirige há algum tempo, você sabe disso, que você troca a marcha sem ficar pensando, você vai conversando com outra pessoa. Hoje os carros têm o celular conectados no carro e você vai conversando com outras pessoas, né? Então você dá aquela viajada dirigindo e não bate o carro. Mas você, quando entra nesse estado de alfa, entra nesse estado de distração, provavelmente esses momentos vai apresentar bruxismo, se o teu caso for bastante intenso. Então, quando aparece o dia também, é um sinal da intensidade que isso é para o paciente, tá? Automático, isso mesmo, André, entra no automático, né? Nós temos o nosso piloto manual e nós temos o nosso piloto automático. Quando entra no automático, a gente dá essa viajada, vai que vai, né? Apertamento com cefaleia, olha só, outra condição que mostra a intensidade com que esse paciente está vivendo essa situação, quando começa a ter cefaleias, né? Ou seja, tem tanto aperto, tem tanta tensão nessa musculatura, né, do masseter, tanta tensão na articulação temporomandibular, que isso acaba refletindo em cefaleia. Então, olha, a intensidade, né, entra no mesmo sistema. A intensidade vai nos mostrando o quanto esse paciente está envolvido nessa situação, o quanto o organismo precisa, tem uma necessidade de resolver isso o quanto antes. Então é importantíssimo que passe essa informação para essas pessoas. Se você é terapeuta, ou é da área de saúde, ou é da área da saúde, é preciso que você compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com os seus pacientes,
ou aplique ou até mostre para os seus pacientes que existe uma saída, que existe um início e existe também um fim. Isso é um processo biológico. Muita dor ao acordar, parece que os dentes vão se soltar. Isso mesmo, é isso que acontece também. Então, olha, quanto mais a intensidade, quanto mais forte, a gente percebe o tamanho da necessidade que o corpo está querendo finalizar esse processo. Nós devemos olhar isso tudo como um processo. E todo processo tem um começo, então a gente precisa descobrir a causa primária, que eu já ensinei para vocês, que está envolvida em uma situação onde a pessoa se sentiu impotente, certo? E aí depende do lado, que eu já expliquei. Então é um processo que tem início, meio. O meio, na verdade, é quando ela reclama que está tendo a cefaleia, que está tendo ou a cefaleia, ou dores mandibulares, ou o desgaste nos dentes, enfim, qualquer manifestação. E o fim é a cura. Tudo certinho. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado falando sobre o bruxismo. Eu começo a falar, e como eu disse a vocês, eu me empolgo, porque eu quero que chegue esse vídeo no maior número de pessoas possíveis. Imagine quantas pessoas podem sofrem dos sintomas do bruxismo e não têm acesso a esse tipo de informação. E que talvez, né, pode ser rápido, Adalto, a partir dessas informações. Isso é rápido? Quanto tempo dura? Quanto tempo eu vou ter, talvez, uma definição, uma finalização desse processo? Já que é um programa biológico, já que é um processo biológico, quanto tempo, a partir do meu entendimento, descobrir a causa, já sei o que fazer, já vi quantas vezes eu consegui de lá para cá agarrar as coisas e segurar com os dentes, eu fui capaz, já vi que eu consegui convencer, fui capaz de, através da articulação de palavras, conseguir as coisas, convencer pessoas, convencer a mim mesmo, né? Então, quanto tempo demora? Varia de pessoa para pessoa. Isso é uma individualidade biológica, certo? Então, quanto tempo em média? Olha, a partir do momento em que você sentiu, falou, nossa, é isso que deu origem. A partir desse momento, pode ser que na mesma noite, como já aconteceu com pacientes nossos, pode ser que a partir daquela noite nunca mais tenha bruxismo, e pode ser que o processo seja mais lento. Afinal de contas, varia de pessoa para pessoa, e de intensidade também, né? E de tempo que está instalado. Então pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser 30 dias começar a melhorar? Pode. Mas se você chegou na causa primária, se você chegou na raiz do problema, olha, e você já sabe, você olhou o quanto você foi capaz de fazer as coisas, só estava preso, como se você vivesse 24 horas naquele cenário. Mas traga para o presente e olhe quantas coisas você foi capaz de realizar, seja com palavras, que é na articulação temporomandibular esquerda, ou seja, tentando agarrar com unhas e dentes à direita, né? Então, se você conseguir localizar, seu corpo vai acompanhar, a sua biologia vai acompanhar o que você deu de novidade aqui, você atualizou esse software, você atualizou as informações no seu cérebro. Então não tem outra saída, não tem outro tipo de comportamento. Atualizou, vai ter comportamentos diferentes. O mínimo que se espera é amenizar essa situação. E se começou o processo, você tem total condição de chegar até a finalização, ou seja, livrar-se de uma vez por todas do bruxismo. É isso que a gente quer, que chegue no maior número de pessoas possíveis que sofrem desse problema, e às vezes a solução está tão fácil, tão acessível, e essa pessoa precisa ter acesso a isso tudo e ter uma qualidade de vida onde ela possa focar sua atenção em outras coisas que são muito mais prazerosas.